do verso 36 até o verso 38, confiado que todos acharam. Eu vou ler a palavra do Senhor e os amados reverentemente acompanham. Diz assim a palavra de Deus: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Vamos orar para nossas cabeças, orar ao Senhor. Eu pedi que a nossa irmã Raquel faça uma oração de gratidão pela palavra e na direção do Senhor e do seu Santo Espírito nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu maravilhoso nome, pelo teu cuidado conosco, Deus, e por ter cuidado e ter cuidado dessa igreja. Pai, nós queremos nesta noite louvar o Senhor pela tua palavra, que a tua palavra vem falar com nossos corações, que a tua palavra venha achar guarida em nossos corações, que o Senhor venha falar em nossos corações, ó Deus, e que nós possamos lembrar da tua palavra nessa semana, Deus, fazer tudo que o Senhor nos ensinar. Pai, eu quero pedir também pela vida do pastor, que o Senhor esteja falando no seu coração. Pai, que ele não fala dele mesmo, mas sim da tua palavra, daquilo, ó Deus, que o Senhor coloca no coração dele, Pai. Direciona o seu falar, o seu pensar, o seu agir, o seu caminhar. Pai, nós oramos e te pedimos em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar esse sermão de hoje dizendo que uma das maiores dificuldades dos nossos dias hoje é saber esperar. Esperar é uma dessas palavras que muitas vezes apavora, angustia, causa aflição. E na verdade, saber esperar é uma virtude que está em extinção hoje, né? Hoje é difícil nós encontrarmos pessoas que saibam esperar. A maioria das pessoas tem uma verdadeira repulsa, uma verdadeira rejeição a esperar. É interessante que o próprio Davi, né, lá no Salmo 40, verso 1, ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Mas esse mesmo Davi, que diz que espera com paciência pelo Senhor, lá no Salmo 143, verso 7, ele diz assim: ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Aquele mesmo Davi que orou com paciência, agora ele ora ansiosamente ao Senhor. Há uma canção popular que reflete muito essa falta de paciência. O poema diz assim: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Amados, este é o século da pressa, é o século da correria, da emergência, do imediatismo, né? Quantas vezes nós falamos com alguém: como é que estão as coisas? Ele vai responder: na correria, estou na correria. É exatamente o que a gente ouve isso hoje. Tudo tem que ser feito muito rápido, tipo agora, já. Nós estamos na geração do fast food. Fast food significa comida rápida, comer rápido. Você chega, come, já está tudo pronto e vai embora. Nós estamos na geração da comunicação virtual, do e-mail, do WhatsApp, do Instagram, da internet de banda larga, ou seja, tudo muito rápido, tudo muito imediato. No século passado, para vocês terem uma ideia, Dona Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro, quando ela precisava mandar uma mensagem para Dom Pedro, né, entre Rio e São Paulo, o meio mais rápido que ela achou para mandar uma mensagem foi um cavalo de corrida. Foi o meio mais rápido que ela achou. Hoje, tudo é feito ou um toque na tela do celular, ou com um clique no teclado do computador. É tudo um toque ou um clique. Hoje, nós trazemos o universo para dentro do nosso celular, do nosso computador, numa velocidade impressionante. E qual é o resultado disso? É que nós perdemos uma
uma grande e nobre virtude, que é a virtude da paciência. Quantos de nós, às vezes, manda uma mensagem para alguém, e quando a pessoa demora em responder, um minuto, ela está dizendo, vai responder, não vai responder, fica agoniado, um minuto. Não temos paciência de esperar. Fernando Dialog diz que esperar um minuto, uma hora, um dia, um mês, um ano, parece para nós uma eternidade diante das circunstâncias que nós nos encontramos. A história do texto que lemos é a história de uma mulher que esperou 84 anos pelo cumprimento de uma promessa, o nascimento de Messias. A história de Ana, ela nos desafia e nos encoraja a sermos pacientes, a esperar o cumprimento das promessas de Deus. A espera desta mulher em ver o cumprimento da promessa divina, é um fortificante para a nossa alma e é um remédio para os nossos corações. Por isso, eu trago a mensagem dessa noite sobre o tema esperança nas promessas divinas. E o que nós sabemos sobre Ana? O texto nos fornece algumas informações que são dignas de nós trazermos a destaque e são motivos de nossa atenção. Ana vem do hebraico Hana, que significa graça, e a Bíblia ela faz referência a duas Anas. Uma, a mulher de Eucana, que foi mãe de Samuel, e esta Ana, que o texto diz que era uma profetisa. O texto também diz que ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser ou Azer. E apesar de não termos nenhum registro das profecias de Ana, o texto nos revela que ela era uma profetisa. Lemos também que ela viveu 7 anos com seu marido e depois ele veio a falecer. A viuvez naquela época era algo muito difícil, irmãos. Era muito complicado para uma mulher ser viúva naquele tempo. Geralmente as viúvas, quando eram naquela época, eram negligenciadas, eram ignoradas, eram esquecidas, a não ser que eles tivessem algum parente que cuidasse, que remisse, então tomava para si a responsabilidade sobre elas. Por essa razão é que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ambos dão uma forte ênfase ao cuidado que nós temos que ter com as viúvas, com a bondade para com as viúvas e ajudá-las nas suas aflições. Tiago, capítulo 1, verso 27, diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E Lucas também diz para nós aqui que ela era uma mulher de avançada em dias, ou como nós diríamos hoje, era uma senhora, uma mulher já bem idosa, Ou seja, os anos haviam passado e ela já contabilizava 84 aniversários. Já podemos imaginar uma mulher com seus cabelos brancos, com seu rosto já marcado pelas rugas do tempo. O próprio tempo desenha isso em nossos rostos. E os anos haviam passado rapidamente e Ana não havia se dado conta desse tempo. O versículo 37 nos diz que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Após a morte de seu marido, Ana passou então a dedicar-se em servir a Deus em tempo integral. Devoção e piedade eram marcas particulares de Ana. A expressão não deixar o templo significa que ela estava diariamente no templo. Ana não perdia os trabalhos da igreja, Ana não perdia culto, seja culto público, seja culto privado. A nossa querida e velha Ana estava lá. No verso 38, nós encontramos então a expressão "e chegando naquela hora". E que hora é essa? Que hora é essa que o texto fala que era chegada aquela hora? Era o momento em que Jesus estava sendo apresentado no templo. O momento em que Simeão, se nós lermos o texto antecedente também, Simeão era o homem que esperava esse dia, de um dia de poder ver o Senhor. Então, Simeão toma ali, o texto anterior, que Simeão toma Jesus nas suas mãos, 8 dias depois de nascido, e apresenta ao templo, apresenta a Cristo
estavam ali. Então, Simeão toma cuidadosamente o menino Jesus em seus braços, né? Louva a Deus, e então Ana estava convencida de que aquele menino era o Messias. Aí agora imagine a emoção daquela mulher, aguardava isso há 84 anos, ela está diante do cumprimento completo da promessa de que ela creu durante toda a sua vida. O grande sonho se torna realidade. A espera de ver o Messias tinha chegado ao fim, e ela então, cheia de gratidão, ela imediatamente expressa o seu agradecimento a Deus, ela adora o Senhor, ela ora, e ao terminar a sua oração, ela começa a falar a todos aqueles que esperavam igualmente, tal como ela esperava, com toda a boa vontade, a redenção de Jerusalém, ou seja, a consolação de Israel, como nós vemos no verso 25. E então a pergunta é: o que nós podemos aprender com a história de Ana? A história de Ana nos ensina algumas verdades de valores grandiosos, mas eu quero aqui tratar de 3 princípios que devemos nos lembrar sempre. Primeiro princípio: Deus não busca heróis, Deus busca pessoas disponíveis. O verso 27 diz que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E quem era Ana? Ana não era nenhuma heroína. Ana não fazia parte da elite sacerdotal de Israel. Ana não tem em sua genealogia nenhum rei, nenhum rabino, nenhuma figura importante. Seu pai, chamado Fanuel, é um personagem desconhecido na história. A tribo da qual ela vinha era uma das tribos tidas como perdidas. Era viúva, pobre, já avançada em idade. O seu nome é citado uma única vez, e não mais se ouve falar desta Ana. Não existe um memorial, não existe uma estátua levantada em sua honra. Não existe nenhum interesse de qualquer arqueólogo de encontrar o túmulo de Ana. Arqueólogo é aquele homem que procura, né, por coisas antigas para poder descobrir como foi a história, né, antes da nossa história, antes do nosso tempo. Então, arqueólogo. E não há nenhum que esteja procurando o túmulo de Ana. No entanto, o texto que nós lemos nos diz que ela era profetisa. Ana tem um dom, tem um chamado, tem uma vocação. Ela era uma profetisa do Deus de Israel, era porta-voz do próprio Deus. Apesar de ser uma mulher sem honras, Davi, sem histórias de heroísmo, Deus a escolheu. E ao contrário do que se possa pensar, Ana não era uma fanática, Ana não era uma beata de igreja. Ana era uma mulher disponível que decidiu investir os últimos anos de sua vida servindo aos propósitos de Deus. Hoje nós estamos vivendo tempos de exaltação daquilo que é forte. Nós estamos vivendo a glória do mundo dos atletas. Vivemos num mundo que só valoriza o rico, que valoriza o que é nobre, o que é bonito, o que é chique, o que é famoso, o que é hábil, que só valoriza aquele que nasceu em berço de ouro, que tem sangue azul, que é uma cultura grega, não é uma cultura judaica, porque a beleza da cultura judaica é outra. O belo do judaísmo não é o que você tem, não é o que você pode, o que você conquistou, não é o seu corpo atlético, até porque os judeus, eles nem mostravam os corpos. A beleza do judeu era os valores que a pessoa tinha. Por exemplo, os anciãos, qual era o valor dos anciãos? Eram os seus cabelos brancos, as suas cães. O nosso mundo hoje tem pouco espaço para os fracos, para os pequenos. Nosso sistema de empreendimentos centrados naquilo que só olha para o que no êxito é ideal para aqueles que são bem-sucedidos, para os ganhadores, para os grandes, para os heróis, para aqueles que são muito bem preparados intelectualmente. Vivemos em uma geração em que as pessoas são descartadas, que as pessoas são inferiorizadas e muitas vezes marginalizadas
necessitadas porque são pobres, ou por causa da cor da pele, ou por causa do tipo de cabelo, ou porque não estão de acordo com o padrão de expectativa da sociedade. E o que é que nós aprendemos com isso? Que Deus não busca heróis e heroínas. Deus busca pessoas disponíveis. Deus tem um lugar para os pequenos. No seu livro, a Bíblia, nós podemos ver que Deus, os últimos se tornam primeiros. E até mesmo quem é perdedor é o vencedor. Porque Mateus 16:25 diz: quem perder a vida por minha causa, achará. O processo seletivo de Deus é totalmente contrário aos dos homens. Deus é alguém que não enxerga o mundo como o mundo enxerga as pessoas. É isso que 2 Coríntios nos diz, capítulo 1, verso 27 a 29, diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Daí nós podemos então pensar, que heroísmo há em ser um jovem pastor de ovelhas? Nenhum. Mas lá em 1 Samuel capítulo 16, do verso 1 a 13, nos mostra que Deus escolheu Davi para ser rei de uma nação. Que esplendor, que beleza existe em ser vaqueiro e agricultor num lugar desconhecido chamado Tecoa? Nenhum. Mas lá em Amós capítulo 7, 14, Deus escolheu Amós para ser profeta do reino do norte. Que honra há em morar numa pequena cidade por nome de Tisbé, uma cidadezinha inexpressiva no município de Gileade. Não há nenhuma honra. Mas em 1 Reis capítulo 17, 1, Deus buscou Elias sem títulos, sem diplomas, sem referências, sem projeção social para ser um profeta. E isso foi um golpe duro naqueles que eram orgulhosos, naqueles que eram poderosos. Que heroísmo há em ser um pescador rude analfabeto? Nenhum. Mas lá em Lucas capítulo 5, verso 1 a 11, Deus buscou Pedro para torná-lo um poderoso pregador. Que importância há numa mulher nascida em Borborema, lá em São Paulo? Nenhum. Mas Deus separou, chamou e patrocinou a irmã Olga para ser pescadora de homens. Alguns de vocês, inclusive eu, jamais seríamos selecionados para nada. Nós não nascemos em berço de ouro. E nenhum de nós aqui é filho de rei, corre sangue azul em nossas veias. Não temos um grande nome, mas é exatamente pessoas desta classe que Deus escolhe, que Deus chama, que Deus vocaciona e usa por meio das suas mãos. Na verdade, Deus não precisa de astros, Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus precisa de pessoas disponíveis. Geralmente, nós acreditamos que quanto mais publicidade, quanto mais conhecimento, quanto mais marketing, quanto mais uma pessoa relacionada, quanto melhor for o desempenho, talvez pensamos que os mais citados, os mais requisitados, os mais reconhecidos, os mais comentados são, em nossa opinião, aqueles que serão usados por Deus. Mas isso não é verdade. Creio que quando comparecermos diante de Deus, no tribunal de Deus, nós iremos descobrir que os grandes heróis da fé foram homens e mulheres dos quais nunca ouvimos falar, mas que estavam disponíveis. O segundo princípio que nós podemos aprender com o exemplo de Ana é que nunca é tarde para sonhar grandes sonhos e realizar grandes empreendimentos para Deus. Qual era o grande sonho de Ana? Qual era o seu grande ideal de vida? Qual era o alvo das suas expectativas?
Simeão, que eu falei aqui antes, era ver cumpridas as antigas profecias do nascimento do Messias, do nascimento do Salvador. Ana, então, aos 84 anos de idade, ainda sonhava com o momento em que Deus enviaria a redenção de Israel, aquele que viria para libertar do pecado o seu povo por meio do Salvador, a saber, Jesus Cristo. E mesmo com a idade avançada, ela continuava sonhando, realizando grandes coisas para Deus. Qual é o projeto de Deus para a vida de Ana? Mesmo com a idade avançada, o projeto de Deus na vida dessa mulher é que ela anunciasse àqueles que, como ela, esperavam pelo Salvador. E existe um projeto maior, melhor e maior, mais nobre do que este. Ana, ao invés de pendurar as chuteiras, de se aposentar, de colocar um pijama bem confortável, comprar uma cadeira de balanço e ficar balançando na área da casa, ela continuava entusiasmada com o que Deus havia prometido no passado. Ela não pensava em aposentadoria. Ela tem motivos nobres, tem motivos dignos, grandiosos para continuar. Aí eu pergunto: vocês conhecem alguém assim? Deixa eu dizer uma coisa. Para você que já guardou as armas, que já pendurou as chuteiras, para você que já enterrou os seus sonhos mais legítimos na cova do tempo e do esquecimento, para você que anda cabisbaixo, vencido, desanimado, cansado, desencorajado para a luta, eu quero desafiar você nesta noite a resgatar os sonhos que estão no arquivo morto da sua história, que estão no arquivo morto da sua memória. Eu quero encorajar você a retomar aqueles sonhos que ficaram perdidos no caminho, que foram ficando para trás. Para você que acha que já está velho demais para se envolver, para se engajar em um projeto nobre, Moisés começou seu ministério com 80 anos. Aos 75 anos, Abraão recebeu de Deus o maior desafio da sua vida: ser pai de uma grande nação. Caleb, aos 85 anos de idade, ainda tinha sonhos vivos na alma. Ele disse lá em Josué capítulo 14, versos 10 e 11: aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Winston Churchill tornou-se o primeiro ministro da Inglaterra aos 70 anos de idade. Foi ele quem livrou a Inglaterra de Hitler. Por isso, não desanime. Não desanime, porque o seu tempo não passou. O seu tempo é agora. Agora é o seu tempo. O terceiro princípio que nós aprendemos aqui também nesse texto com Ana é que há uma estreita relação entre a constância e o cumprimento das promessas de Deus. O verso 37 diz que Ana não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Em outras palavras, ela era uma mulher constante. Ela estava, no texto, ela estava constantemente no templo, constantemente adorava a Deus, constantemente orava e jejuava. A palavra constantemente vem da palavra constância, que é o contrário de inconstância, né? Então você está sempre fazendo algo constantemente. Isso então nos faz afirmar com convicção, né? Eu ensinei dias atrás que a palavra pistós significa verdade ou firmeza. Então nós podemos afirmar convictamente, de forma pistós, que existe uma estreita relação entre ser constante e o cumprimento das promessas de Deus. Durante muitos anos, Ana esperou com paciência e perseverança o cumprimento da promessa de que o Messias nasceria, que o Messias viria ao mundo.
Alguém de forma correta afirmou que toda a promessa de Deus passa pelo teste do tempo. E o tempo, irmãos, ele revela aqueles que são medíocres e revela aqueles que são nobres. A constância é a rainha de todas as virtudes, porque só quem possui consegue terminar projetos, realizar sonhos, efetivar metas e alcançar as promessas de Deus. Um certo escritor anônimo escreveu a seguinte frase, o seguinte texto: a inconstância frustra as pessoas de boa vontade, embriaga o valente. Ela enferruja a têmpera do herói e mata o gesto nobre. Conspira contra os corajosos, deprime os visionários, sepulta projetos gloriosos e atrasa o tempo das conquistas. É mãe da procrastinação, irmã da mediocridade e filha do medo. Isso é a inconstância. Ana, ao invés de olhar para as circunstâncias na qual ela estava envolvida, 84 anos, viúva, pobre, ela não olha para isso, mas ela fixa os olhos nas promessas. O tempo, 84 anos na verdade, era o maior de todos os seus inimigos. Parecia que estava trabalhando contra a promessa de Deus. Ela já tinha 84 anos, mas sem se importar com o tempo, Ana continua inabalável, orando, jejuando, adorando a Deus e esperando ansiosamente o cumprimento da promessa de que o Messias viria. Concluindo, queridos, eu quero lhe dizer que talvez, enquanto me ouve, você esteja com o coração angustiado porque não aguenta mais esperar. Suas forças já estão se esgotando. A opressão do tempo, a opressão da vida, isso nos faz esgotar. As promessas que Deus lhe fizera, parece que o tempo envelheceu. Os anos fizeram esquecer. Mas eu te digo, espere um pouco. Porque eu quero te lembrar que enquanto Deus for Deus, e Ele sempre será, nenhuma das suas promessas cairão por terra. Mas saiba que existe uma estreita relação entre o tempo e o cumprimento das promessas do Senhor. Aos 75 anos, Deus prometeu a Abraão um filho. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Abraão esperou 25 anos para o cumprimento da promessa de Deus. 25 anos para o cumprimento. Eu fiquei me lembrando que eu saí de casa com 19 anos de idade. Abraão levou 25 anos para esperar pelo filho. Caleb, que era filho de Jefoné, ele tinha 40 anos quando recebeu de Deus, lá em Cádiz Barneia, a promessa da terra prometida. Mas Caleb só viu se cumprir essa promessa quando Caleb tinha 85 anos. Caleb esperou 45 longos anos até que a promessa se cumprisse. José esperou 13 anos até que seus sonhos se tornassem realidade. Aprendam uma coisa, irmãos: o tempo não é seu, o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Portanto, queridos, não se desespere, espere mais, persevere, agarre-se às promessas de Deus e siga em frente. Não deixe as intempéries da vida lhe trave, lhe freie, porque depois do choro vem a alegria, depois das lágrimas vem o consolo, depois do deserto vem a terra prometida, depois da humilhação vem a exaltação, depois da cruz vem a coroa, depois da prisão vem o trono de glória. Você acha que aquele que entregou o seu próprio filho para morrer por mim e por você vai falhar? Vai deixar de cumprir suas promessas? Ele é o Senhor e a sua verdade vai sempre reinar.
que o Senhor levante Anas no meio da sua igreja. E quando eu falo aqui Anas, não é só mulheres, é que levante pessoas com esse mesmo espírito de Ana, que por serem esperançosas nas promessas de Deus, perseveram na oração, perseveram em jejum, perseveram no serviço ao reino. E quando a dúvida, o desânimo, a tristeza, o cansaço e a incredulidade quiserem te abater, olhe para Jesus Cristo, o nosso Salvador, a nossa esperança. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor, para nossas cabeças. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai amado. Agradecemos